Mais um grupo de palavras mais usadas em inglês para você soar como um nativo. Na parte 1 desse vídeo, você viu as 25 palavras mais comuns e agora vamos começar a parte 2. Vamos nessa? Muito bom ter você de volta aqui comigo na Nova Tips. Caso você ainda não me conheça, meu nome é Léo Nova e vamos direto ao que interessa. O segundo grupo das palavras mais comuns em inglês. E a palavra na posição 26, primeira desse vídeo aqui, é one. E essa daqui você já conhece bem, né? Pois é. One significa número 1. Só não confunde esse com o artigo indefinido tá? Tipo em um lugar, um ovo. Nesses casos aqui, você vai usar os artigos indefinidos a e an. Para você não perder nada desse vídeo aqui, eu tô deixando o link pro vídeo que explica o a e when no card no final desse vídeo aqui, tá bom? I have learned one new word today. Eu aprendi uma palavra nova hoje. Tá na dúvida entre uma coisa ou outra? Então você vai usar o or. Isso mesmo. Or significa ou. Do you like beach or mountains? Você prefere praia ou montanhas? Duas coisas que eu queria falar aqui sobre esse exemplo que eu citei, tá? Ambas sobre pronúncia. A primeira é em relação ao beach. Essa pronúncia desse EA aqui, ela é mais longa, tá? Beach. Se você falar esse som mais curtinho, como se fosse um I, você vai estar falando bitch, que significa... E a outra coisa que eu queria falar é sobre a pronúncia dessa palavrinha aqui, ó. Você não vai falar mountains, tá? A pronúncia dessa palavra é bem parecida com a pronúncia de cotton, que é algodão, button, botão. Então você vai ouvir muito por aí pelos Estados Unidos as pessoas falando mountains. Mountains. No seu uso mais comum, had é o passado do verbo to have. E você vai usar a forma had para todas as pessoas, tá bom? Apesar de no português a gente usar o eu tive, ele teve, nós tivemos, eles tiveram, vós tiveis. Nossa, vós tiveis. Acho que se eu falo isso até no português mesmo, ninguém vai me perguntar o que eu tô falando, de onde que eu inventei essa palavra. No inglês é muito simples. É tudo had. I had, you had, she had, we had, they had. We had to leave. Nós tivemos que ir embora. Outra palavrinha muito usada, ocupando a posição 29 dessa lista aqui, é o by, que pode ser usado como preposição ou como advérbio. A ideia aqui não é me estender muito na explicação das palavras, né? Apenas dar uma ideia geral. Mas se você quiser ver mais explicações sobre como usar o by como preposição e como advérbio, deixa seu comentário aqui embaixo, ok? Vamos ver um exemplo. Meet me at the concert. I'll be seated by the door. Me encontre no show. Eu vou estar sentado perto da porta. E na posição de número 30 temos hot, quente. E o hot pode ser usado de 3 formas diferentes, tá? Pode ser usado como quente, né? De temperatura mesmo, de calor. Today is so hot. Hoje tá tão quente. Você pode usar o hot também para chamar alguém de gostoso, de gostosa, não necessariamente de uma forma agressiva, tá? Ou mal educada. That girl is so hot. Aquela garota é tão sexy, sensual, gostosa mesmo. E a última forma que você pode usar o hot é quando algo estiver apimentado demais. Se você for do nosso querido Nordeste brasileiro, ou pelo menos já tiver visitado, você deve ter se deparado com essa situação, né? E você quer o seu acarajé quente ou frio? Quente, por favor. E aí você acha que a pessoa vai lá esquentar o seu acarajé no forninho? Mas não! Ela vai tacar pimenta no teu acarajé, tá? Cuidado, é cilada. O mesmo acontece no inglês, tá?
Se você pedir uma comida e quiser saber se é muito spicy, se é muito apimentado, uma das formas de se perguntar seria How hot is that? O quão apimentado é isso? No caso, esse prato. O but é o nosso famoso mas. Mas e não mais, tá? É sem o i, M-A-S. Apesar do but ser a preposição mas, como eu acabei de mencionar, você pode usá-la em inglês em 4 formas distintas, como uma conjunção, como uma preposição, como um advérbio e até mesmo como substantivo. Essa é uma das coisas que eu mais me amarro em inglês. Com uma mesma palavra você pode usar de várias formas distintas. Te exige menos vocabulário e tu fala muito mais coisa. É incrível! Assim como no português, o but vai ser usado para dar uma ideia contrária ao que foi dito. I know you won, but you cheated. Eu sei, você venceu, mas você roubou. E eu vou trazer aqui também um uso do but como substantivo, tá? Que é o mais unusual. É o menos comum, menos usual. Do your assignments and please come with no buts. Faça a sua tarefa e, por favor, não venha com mas, não venha com desculpas. Ah, nesse exemplo aqui tem algo que eu já queria falar há um tempão aqui nesse canal, sobre a dupla negativa. Em inglês você deve evitar ao máximo usar a dupla negativa, tá? Por exemplo, é errado dizer I don't have nothing. Se você quiser dizer eu não tenho nada, você deve usar I have nothing, como a Whitney Houston. Obrigado, Whitney. Toma muito cuidado, tá? Porque a gente tem o hábito de traduzir do português para o inglês e aí acaba saindo coisas como I don't have nothing. E nesse exemplo aqui é a mesma coisa. Please come with no buts. Por favor, venha sem desculpas. Se você fosse traduzir ao pé da letra, seria algo como venha com não desculpas. Fica esquisito, né? Mas é assim mesmo que se fala no inglês, tá? Dupla negativa tá errado. Outra coisa importante para mencionar aqui é que o but se escreve com um T só, tá? But com 2 T's é outra coisa, é bum bum. O some você vai usar no sentido de alguns, algumas. E geralmente vai usar em frases afirmativas, tá? Para frases negativas você usa o any, que a gente vai ver mais pra frente em outro vídeo. Dá uma olhada nesse exemplo aqui. Let's see some examples. Vamos ver alguns exemplos. E na posição 33, vamos de what, que é o que no português, né? Que usamos para perguntas. What é uma das WH words do inglês, como why, who, where e por aí vai. E vamos de exemplo. What are you doing? O que é que você está fazendo? O uso mais comum do there é lá, o oposto de aqui, tá? There is my socks. They're closer to their shoes. Lá estão as minhas meias. Elas estão perto dos tênis deles. É claro que esse exemplo aqui foi extremamente proposital, né? Só nesse exemplo eu usei 3 vezes o mesmo som para representar 3 coisas diferentes. There, que é o lá, como eu já tinha falado antes. There, que significa deles ou delas. E o their, que é a contração de they are ou they were. Se você quiser saber mais sobre essas diferenças que eu acabei de comentar aqui, deixa seu comentário aqui embaixo também. E acredito que você também já saiba o que significa we, né? Não, não é o do Angry Bird, não. We significa nós. E é a 35ª palavra mais usada em inglês. We know that it would happen. Nós sabíamos que isso poderia acontecer. E na posição 36, temos uma palavrinha que pode ser usada com 2 sentidos completamente distintos. A mais comum é usar o can como verbo, to can, poder. Can you ask for help? Você pode
perguntar por ajuda, pedir ajuda. E o outro uso menos comum de can, que nem todo mundo sabe, é que can também significa lata. Isso mesmo, a can of soda, uma lata de refrigerante. Sim, soda é refrigerante, ok? E não se fala soda, se fala soda. E não serve só para lata de refrigerante não, tá? Você também pode usar para lata de lixo, por exemplo, trash can. E não é que na hora que eu tava gravando eu esqueci completamente de gravar a palavra 37, essa daqui. Eu devia estar com tanta fome que eu acabei comendo essa parte. Mas não tem problema não, tá? Deu tempo de ver durante a edição e eu tô vindo aqui incluir essa parte no lugar certinho para você não se confundir com nada. Na posição 37 nós temos o out. E seu significado mais comum é fora, para fora. Assim como o up, o out ele é bastante usado em phrasal verbs. Quando o out junta com um verbo para formar um phrasal verb, ele muda completamente o sentido desse verbo e, consequentemente, o seu próprio significado, né? Mas vamos focar aqui no uso mais recorrente do out, fora. If he's in, I'm out. Se ele tá dentro, eu tô fora. Que horror, pessoa revoltada, quanto ódio no coração. Other significa outro e está aqui na posição 38 porque, de fato, é uma palavra muitíssimo usada em inglês. O cuidado que tem que se tomar é que existe uma confusão muito grande que se faz do other com o another, principalmente essas duas, tá? Uma dica bacana para saber diferenciar os dois é que o another é a junção do artigo an mais o substantivo other. E o que o an significa? Uma. Então, another é um outro qualquer. Mas nesse vídeo aqui, eu vou me conter ao objetivo principal, que é te falar as palavras mais usadas em inglês, senão já viu, né? Eu começo a viajar aqui, uma coisa puxa a outra, e quando vai ver, já fugi completamente do assunto. Então vamos voltar. Other, outro. E vamos ver um exemplo em uma frase. I don't know where I left my other sock. Eu não sei aonde eu deixei a minha outra meia. Deve estar dentro do armário. Tá tudo lá dentro, perdido, misturado? Vai saber. E o verbo to be tá voltando para marcar presença aqui na lista das palavras mais famosas em inglês. Como eu já comentei na parte 1 dessa sequência, que aliás, se você ainda não tiver assistido, vale a pena dar uma conferida, tá? Existem duas formas de usar o verbo to be no passado, was e were. Geralmente você vai usar o was para singular e o were para o plural, com exceção do you, que sempre vai ser were. They were great. Eles foram incríveis. Agora eu não vou perder a oportunidade de dar uma complicada e forçar você a pronunciar esse melhor. Dá uma olhada nesse exemplo aqui. Were where we were last night. Nós estamos aonde estávamos na noite passada. Were, contração de we are. Where, WH word, que significa onde. Were, passado do verbo to be, né, pro plural. Ou pro you, se for no singular. É meio complicadinho, né? Mas relaxa, tá? Isso não acontece com muita frequência não. E eu tenho certeza que você vai pegar rapidinho. Tudo, todo, todas, todos, toda. Essas são as principais traduções de all. Assim como eu comentei em more, você encontra a palavra all em uma infinidade de músicas, tá? Mas dessa vez, eu vou fazer diferente. Ao invés de eu te dizer as músicas com all, eu quero que você comente aqui embaixo uma música que você conhece que tem all na letra. Ou mesmo no título da música. Vambora, é fácil, tá? Você consegue. Eu te desafio a trazer uma música diferente das que já tiverem sido postadas. Ó, pra te dar uma dica. Tem a música da Mariah Carey, mais famosa de Natal. Tem uma da Whitney Houston também. Bruno Mars. Nossa, tem muita música que você vai achar com o all. Comenta aqui embaixo qual música que você se lembra que tem all na letra ou no título da música. E agora vamos ver um exemplo para ilustrar melhor. Do you know all phrasal verbs in English? Você conhece todos os phrasal verbs em inglês? Se você ainda não conhece os phrasal verbs em inglês, dá uma olhadinha nessa playlist aqui que tem trocentos deles
E eu tô sempre trazendo mais e mais, né? A lista não acaba nunca. E na posição 41, your, que significa seu. E essa palavrinha aqui é outra que pode confundir bastante por causa do your, tá? É a mesma pronúncia. Nesse vídeo aqui eu te explico melhor sobre a diferença entre o your e o yours. E se você quiser dar uma conferida depois, eu super recomendo. O link também vai estar aqui embaixo na descrição se você quiser terminar esse vídeo primeiro. Agora vamos ver um exemplo usando o your. I think your car was towed. Eu acho que o seu carro foi rebocado. Rapaz, nem me fala uma coisa dessa que já me dá taquicardia. Eu tive meu carro rebocado 2 vezes na mesma semana dentro do prédio que eu moro. E cada vez que eles rebocam, são $300 para tirar teu carro de lá. É uma facada. E eu levei 2 facadas na mesma semana. Pra tu ter uma ideia, isso foi há mais de 1 ano. E até hoje, todo dia que eu acordo, eu vou lá na janela para ter certeza que meu carro tá lá. O trauma ainda não passou. E estamos vendo que as WH Words estão começando a marcar presença aqui na listagem, né? Já vimos o what e agora é a vez do when, que significa quando. E o when, assim como as outras HW Words, você não precisa obrigatoriamente usar em pergunta não, tá? Claro, sem sombra de dúvidas, esse é o uso mais comum. Mas você também pode usar essas palavras em afirmações, de boa. Dá uma olhada nesse exemplo aqui. When I was a kid, I used to play video game every day. Quando eu era criança, eu jogava videogame todo dia. E lá vem o Nova fazer comentário dos próprios exemplos. Use it to significa tinha o hábito de, tá? Ou no presente, use to, ter o hábito de, ou tá acostumado a fazer alguma coisa, né? E o outro comentário sobre esse exemplo aqui é o every day, que muita gente confunde com o everyday junto. Everyday separado significa todo dia. Everyday junto significa cotidiano, uma coisa que você faz cotidianamente. O up tem diversos usos, e inclusive ele é extremamente comum em phrasal verbs. Para quem ainda não sabe, phrasal verbs são aqueles verbos compostos por 2 ou 3 partículas, um verbo mais um advérbio ou mais uma preposição, e em alguns casos os dois, verbo, advérbio e preposição. Up, de uma forma geral, vai significar para cima, certo? O oposto de down, para baixo. Mas dependendo do contexto, a sua tradução pode ser aumentar, subir, enfim. Sempre no sentido de para cima mesmo, de qualquer forma, né? Exceto nos phrasal verbs, porque aí pode mudar completamente o sentido. Mas isso é outro papo, tá? Se você quiser saber mais sobre os phrasal verbs, clica no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, depois que esse vídeo aqui acabar. O up pode ser usado como advérbio, preposição, adjetivo, tudo vai depender do contexto, né? Mas vamos ver um exemplo aqui então para você entender um pouco melhor. The price of fuel is up again. O preço do combustível subiu de novo. Me conta uma novidade, né? O preço do combustível sobe 10 vezes por ano. Só não sobe mesmo é meu salário. Nova, você me falou que o up pode não significar pra cima quando usado num phrasal verb. Tem como você dar algum exemplo? Com toda certeza. Dá uma olhadinha nesse phrasal verb aqui. Close up. Um de seus significados é se fechar, tá? No sentido de que não quer falar mais sobre alguma coisa íntima, né? Vamos ver um exemplo. Why do you close up every time I mention your father? Por que você se fecha toda vez que eu menciono seu pai? Porque o pai é meu, a vida é minha e você não tem nada a ver com isso. Tá bom, calma, já entendi. Foi só um exemplo, tá? You close up when it comes to your father. Você se fecha quando o assunto é o seu pai. Essa expressão aqui também é muito bacana e muito usada, pelo menos aqui nos Estados Unidos. When it comes to, que você pode traduzir como no que diz respeito a, ou quando se trata de. Essa é uma excelente expressão para agregar no seu dia a dia, que mostra que seu inglês já não é mais aquele basicão, né? Fica a dica. Confesso que essa palavrinha aqui me surpreendeu de estar no top 50, mas vamos lá. Use, do verbo to use, que significa usar. Use também pode ser usado como substantivo, ok? Uso,
como por exemplo em It has no use. Isso não tem uso nenhum. Como eu já falei antes, nós não usamos a dupla negativa. Então primeiro você afirma It has e depois você vem com a negação, no use. Se você fosse traduzir ao pé da letra, ficaria algo como isso tem nenhum uso. O que não estaria de todo errado, né? Mas soa meio estranho se a gente for traduzir para o português. Já essa daqui sim, faz sentido a gente encontrar ela por aqui, né? Word significa palavra, né? You learned 25 new words today. Você aprendeu 25 novas palavras hoje. Só uma observaçãozinha importante aqui com relação à pronúncia, tá? Essa palavra aqui, a gente não fala word. Primeiro que o R em inglês vai geralmente ter o som de aquele R embolado na boca, né? E o segundo é que não tem I nenhum depois desse D, para virar word. A pronúncia correta é word, word. E esse D é mudo, você para no R, word. E na posição 46 temos o how, muito usado para fazer perguntas, né? How significa como. Vamos ver um exemplo aqui. How are you doing? Como você está? Ai, pelo amor de Deus, para responder essa pergunta, não usa o I'm fine, thanks, and you? Que a gente aprende sempre naquele cursinho de inglês lá da tia Teteca. Se alguém te perguntar how you doing, e americano vai falar assim mesmo, tá? Não espere um how are you doing, porque você não vai ouvir. Então quando o gringo chegar pra você e falar how you doing, o que você pode responder é doing well, I'm alright, ok, doing great. E se você quiser responder de volta, quiser perguntar sobre a pessoa de volta, né? Como é que a pessoa tá também, não precisa ser aquele and you, tão maquinal como a gente costuma falar. Você pode simplesmente perguntar you? Ou, se quiser ser um pouquinho menos casual, what about yourself? What about yourself? Vamos ver como é que fica essa conversa então? How you doing? I'm alright. You? I'm good. Essa vai ser uma conversação de saudação entre nativos americanos real, beleza? Passado do verbo dizer, to say, said. Veja bem, a pronúncia é said, ok? E não said. Eu sei que a gente vê um A e I junto e já quer logo sair falando A. Só que não, o correto é said. E como no passado a gente não tem nenhuma flexão no verbo to say, vamos usar o said para todas as pessoas. I said, you said, he said, she said, we said, they said, everybody said. A pronúncia de said, passado do verbo to say, que a gente está vendo aqui, é exatamente a mesma da palavra triste em inglês. Sad. Olha aqui esse exemplo, então. She said, she said. Estranhão, né? Ela disse que está triste. E como o americano encurta tudo, o que você vai ouvir é she said, como she is, contraído. Parece até que tá falando a mesma coisa duas vezes, né? Ah, como o inglês é bonito. Buenova, você já falou do N quando tava falando do E na parte 1. Vai falar de novo? O que tá acontecendo? Eu sei, erro meu, tá? Mas nada que vá comprometer o seu aprendizado, porque a ordem das palavras mais usadas não vai interferir no seu aprendizado. E se você já aprendeu o E e o N, maravilha! Ao invés de ter aprendido 25 palavras, você aprendeu 26 no primeiro vídeo. Tá vendo só? A gente sempre pode olhar as coisas pelo lado positivo, né? Então, já que eu já comentei sobre o N na parte 1 dessa série, não vou me estender muito aqui não, tá? N é um artigo indefinido, uma, usado para palavras que comecem com vogal ou consoante muda. Exemplos: an architect, um arquiteto ou uma arquiteta. An instrument, um instrumento. An obstacle, um obstáculo. E na posição 49, vamos de each, que significa cada. Exemplo: live in a city or country life. Each one has its pros and cons. Vida na cidade ou no campo. Cada um tem suas vantagens e desvantagens. Pros and cons é uma abreviação que vem do latim pro et contra, que significa em inglês for and against, ou seja, a favor e contra.
Mas ao invés de usar for and against ou advantages and disadvantages, que dá muito trabalho para falar, né? Os americanos não vão usar, eles usam pros and cons. É muito mais simples, muito mais rápido e muito mais fluido. Cara, eu preciso te fazer uma pergunta aqui que tá me incomodando. E eu espero a sua mais sincera resposta, tá bom? Eu sei que eu tenho mania de toda hora tá dando explicação paralela dos assuntos, e eu faço isso porque eu realmente acho pertinente poder agregar mais valor ao que eu tô te ensinando. Eu não acredito em um aprendizado linear, tá? Eu acho que nós, seres humanos, somos mais do que capazes de um aprendizado simultâneo. Mas às vezes eu me pergunto se isso te ajuda ou te atrapalha. Então me diz aí, eu fazer esses comentários adicionais toda vez que eu acho que o assunto é relevante, te ajuda ou te atrapalha a entender o conteúdo do vídeo? Deixa seu comentário aqui embaixo com a sua opinião, tá? Ela é extremamente importante para eu saber como é que eu vou preparar o conteúdo para te entregar nos próximos vídeos. Se você simplesmente não responder nada, eu vou entender que você não tá nem prestando atenção no vídeo, né? No que eu tô falando. Ou não tá dando a mínima importância pro conteúdo. Vai lá, deixa seu comentário aqui embaixo. Te ajuda ou te atrapalha os comentários paralelos que eu faço? E olha ela! A última palavrinha dessa sequência é o pronome pessoal usado para se referir às mulheres. Eu acho que essa lista aqui deve estar desatualizada. O he, referente ao masculino, né? Ficou na 11ª posição. E o she, que é referente ao sexo feminino, ficou na 50ª. As mulheres que dominam o mundo hoje em dia. Esse mundo machista já ficou para trás faz tempo. Quem manda no mundo são as mulheres, sem sombra de dúvidas. Valeu, Beyoncé. Vamos ver um exemplo então? Despite considerable pain, she has been getting out and about almost as normal. Apesar de uma dor considerável, ela tá em todas, agindo quase que normal. Eu achei perfeito trazer essa expressão aqui para representar essas mulheres guerreiras. A expressão out and about, que significa que a pessoa tá com tudo, tá indo lá e mandando ver, fazendo tudo. Principalmente associado com a pessoa que antes não podia fazer as mesmas coisas, por qualquer motivo que seja. E agora, antes de terminar esse vídeo, você tem duas missões importantíssimas para cumprir, se ainda não tiver cumprido. A primeira é escrever aqui nos comentários uma música que contém a palavra all, mas não vale pular do amiguinho ou da amiguinha de cima não, viu? E a segunda missão importante é me dizer aqui nos comentários também se essas informações úteis que eu trago sempre que eu tô dando algum exemplo, se elas te ajudam ou se elas te confundem mais ainda. Beleza? Então, vamos ficando por aqui, mas tô te aguardando lá, ó. Tá vendo aqui? Ou aqui embaixo também, tá? Qualquer um dos dois. Clica numa dessas sugestões aí e a gente se vê por lá. Até breve!